Seja bem-vindo ao Café com Tenebro. Os gafanhotos são uma fonte rica em nutrientes e podem ser uma excelente fonte de proteína, vitaminas e minerais. A composição nutricional dos gafanhotos pode variar de acordo com a espécie, o estágio de desenvolvimento e a dieta do inseto. Em geral, os gafanhotos contêm cerca de 20 a 25% de proteína bruta em base seca, o que é uma quantidade relativamente alta em comparação com outras fontes de proteína animal, como a carne bovina ou suína. Além disso, os gafanhotos são ricos em vitaminas B, incluindo tiamina, riboflavina e niacina, bem como em minerais como ferro, cálcio e zinco. Os gafanhotos também são considerados uma fonte de proteína mais sustentável do que outras fontes de proteína animal, pois requer menos recursos para produzir. A criação de gafanhotos pode ser feita em pequena escala, com poucos requisitos de espaço e alimentação. No entanto, é importante notar que alguns gafanhotos podem conter níveis elevados de metais pesados e outras substâncias tóxicas, dependendo do ambiente em que foram coletados. Portanto, é importante garantir que os gafanhotos sejam criados em controles controlados e seguros, e que sejam processados e capturados para consumo humano ou animal. Existem mais de 11.000 espécies de gafanhotos conhecidos em todo o mundo. Os gafanhotos pertencem à ordem Orthoptera, que também inclui outros insetos saltadores como os grilos e as esperanças. A ordem Orthoptera é dividida em duas subordens, Lincifera, grilos e esperanças, Caelifera, gafanhotos e locustas. Existem mais de 11.000 espécies de gafanhotos conhecidos em todo o mundo. Os gafanhotos pertencem à ordem Orthoptera, que também inclui outros insetos saltadores como os grilos e as esperanças. A ordem Orthoptera é dividida em duas subordens, Lincifera, grilos e esperanças, Caelifera, gafanhotos e locustas. As espécies de gafanhotos variam em tamanho, cor e habitat. Algumas espécies são relativamente pequenas, com cerca de 1 a 2 cm de comprimento, enquanto outras são maiores, com cerca de 10 cm de comprimento. Os gafanhotos também variam em cor, com algumas espécies sendo predominantemente verdes, outras marrons e outras tendo cores mais vibrantes. Alguns gafanhotos vivem em áreas úmidas, enquanto outros preferem habitats mais secos, como desertos. É importante notar que os indivíduos de gafanhotos podem aumentar rapidamente em determinadas condições ambientais, levando à formação de enxames de gafanhotos e, eventualmente, a surtos de pragas de gafanhotos. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, tem promovido a entomocultura, criação de insetos para alimentação humana e animal, como uma alternativa sustentável e nutricionalmente rica para complementar a alimentação tradicional em muitos países. A FAO destaca que os insetos são ricos em proteínas, vitaminas e minerais, e que sua criação tem uma pegada ambiental menor em comparação com outras fontes de proteína animal, como a carne bovina ou suína. Além disso, a criação de insetos pode ser uma fonte de renda e emprego para agricultores em muitos países. Em 2013, a FAO publicou um relatório intitulado Edible Insects and Future Prospects for Food and Feed Security, ou Insetos Comestíveis e Perspectivas Futuras para a Segurança Alimentar e para a Alimentação Animal, que detalha os benefícios nutricionais e ambientais da entomocultura e apresenta estudos de caso de países que já estão adotando essa prática. Portanto, a FAO encoraja a criação de insetos para alimentação humana e animal como uma alternativa sustentável e nutritiva para a alimentação tradicional, e tem promovido essa prática em nível global. O uso de gafanhotos na alimentação animal ainda é uma prática emergente, portanto, não é comum em muitos países. No entanto, há alguns países que estão experimentando o uso de gafanhotos na alimentação animal, principalmente em peixes e aves, devido ao seu alto teor de proteína e baixo custo em comparação com outros alimentos para animais. Alguns países que estão explorando o uso de gafanhotos na alimentação animal incluem Tailândia, China, México, Colômbia e Uganda. Além disso, em outros países, como nos Estados Unidos e na Europa, a utilização de insetos na alimentação animal é permitida e está em crescimento, embora o uso específico de gafanhotos possa ainda não ser tão comum.
É importante notar que, como a entomocultura e o uso de insetos na alimentação animal ainda são práticas emergentes, é possível que mais países comecem a experimentar com o uso de gafanhotos no futuro. O uso de gafanhotos como fonte de alimento humano e animal ainda é relativamente novo e sua produção em escala industrial ainda é limitada. No entanto, aqui estão algumas modificadas que já estão explorando o uso de gafanhotos. Indústria alimentícia. Algumas empresas já estão produzindo salgadinhos e produtos alimentícios à base de gafanhotos, como barras de proteína, massas e farinhas. A criação de gafanhotos como alimento humano e animal é conhecida como entomocultura e tem ganhado cada vez mais atenção como uma alternativa sustentável à produção convencional de carne. Os gafanhotos são uma fonte rica em proteínas, vitaminas e minerais, e têm um perfil nutricional semelhante ao da carne bovina, suína ou de frango. Além disso, a criação de gafanhotos requer menos recursos e espaço do que a produção convencional de carne, tornando-a uma opção mais sustentável e ambientalmente amigável. Os gafanhotos também são utilizados como alimento para animais de gado, como aves, répteis e peixes, devido ao seu alto teor de proteína e baixo custo em comparação com outros alimentos para animais. Embora a entomocultura seja uma prática comum em algumas culturas, em outras pode ser vista com certa resistência ou estranheza. No entanto, com o crescente interesse em soluções mais atraentes para a produção de alimentos, a criação de insetos como os gafanhotos pode se tornar uma prática mais comum em todo o mundo. Grilos e gafanhotos são ambos insetos da ordem Orthoptera, mas existem algumas diferenças entre eles. Aqui estão algumas das principais diferenças. Aparência: grilos têm antenas longas e finas e corpos achatados, enquanto os gafanhotos têm antenas curtas e corpos mais largos e ocultos. Além disso, os gafanhotos geralmente têm asas mais desenvolvidas do que os grilos. Aqui estão algumas organizações que se dedicam ao estudo de gafanhotos e outros insetos. Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, FAO. A FAO tem uma equipe de especialistas que se concentra no estudo de pragas agrícolas, incluindo gafanhotos. Centro Internacional de Fisiologia e Ecologia de Insetos, ICIP. O ICIP é um centro de pesquisa sediado no Quênia que se dedica ao estudo de insetos, incluindo gafanhotos, e sua relação com o meio ambiente e a saúde humana. Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo, CIMMYT. O CIMMYT é uma organização de pesquisa agrícola que se concentra no desenvolvimento de variedades de trigo e milho resistentes a pragas, incluindo gafanhotos. Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC. O CDC é uma agência de saúde dos Estados Unidos que estuda doenças transmitidas por insetos, incluindo algumas transmitidas por gafanhotos. Centro de Pesquisa Agrícola para o Desenvolvimento Internacional, CIRAD. O CIRAD é uma organização francesa de pesquisa agrícola que trabalha com parceiros em todo o mundo para desenvolver tecnologias agrícolas, incluindo a prevenção de pragas, como gafanhotos. Instituto Internacional de Agricultura Tropical, IITA. O IITA é uma organização africana de pesquisa agrícola que se dedica ao desenvolvimento de tecnologias agrícolas sustentáveis, incluindo o controle de pragas, como gafanhotos. Instituto Internacional de Pesquisa em Arroz, GIRI. O IRI é uma organização de pesquisa agrícola sediada nas Filipinas que trabalha no desenvolvimento de variedades de arroz resistentes a pragas, incluindo gafanhotos. Instituto de Biologia do Desenvolvimento de Marcel Luminy e IBDM. O IBDM é um instituto de pesquisa francês que estuda a biologia do desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento de insetos, como gafanhotos.